Então, pessoal, eu estava falando aqui do invase, né? E aí a câmera deu uma interrompida. Mas o que acontece? Eu perdi, né, praticamente a minha leva toda. Na realidade, bem dizer, ela toda. Por vários motivos. E um dos motivos foi o invase, né? A forma que eu invasei foi errada. Então acaba que seria muito bom você ter uma pipeta dessa aqui para poder lhe ajudar aí a encher e fazer essa etapa. Mais aqui para o lado eu tenho aqui, né, o termômetro. O termômetro ele vai servir para medir a temperatura da água para você alcançar a sua rampa. Então, como eu falei anteriormente, 68 graus Celsius é uma das rampas de sacarificação. Então isso é importante para que você obtenha resultados esperados, entendeu? É muito importante ter um termômetro atóxico também, né? Se ele tiver essa cobertura de plástico, né, que é um pouco mais protegido, né, evita você quebrar com facilidade. Então, um termômetro cervejeiro, geralmente na internet você encontra aí por um preço bem bacana. Tem uns de 15, tem outros de 20, 30. Tem termômetro digital, que é muito mais bacana, nego instala na panela e tudo mais. Mas, do jeito aqui que eu estou fazendo, eu estou achando ótimo, eu não preciso de tanta coisa assim. E é isso, né? Aqui eu tenho uma balança, né? Essa balança ela vai servir para medir o peso dos insumos. Como eu disse anteriormente, o meu método é BIAB, e o método BIAB, por eu não estar com a água em contato direto com os grãos, acaba que os grãos vão a cerveja vai ter uma eficiência menor do que a que eu esperava. Para isso, como é que eu resolvo? Eu adiciono mais grão, adiciono mais lúpulo na cerveja para ter o resultado que eu quero, né? Eu também tenho a possibilidade de fazer uma moagem mais fina do grão para poder extrair um pouco mais, já que eu vou usar um saco para suspender os grãos, né? O pessoal condena um pouco o uso da moagem mais fina, né? Mas isso é para métodos diferentes, né? O método mais tradicional de 3 panelas, você realmente não pode fazer uma moagem mais fina, porque isso vai entupir lá a sua torneira e o seu filtro, né, de fundo de panela, que você não vai ver aqui, certo? Porque o meu método de fazer é diferente, é outro método, é o método australiano. Essa questão do método, né, ser australiano e tal, na realidade eu faço porque é mais simples, né, eu gasto menos tempo, acaba sendo mais rápido, e eu costumo ter os mesmos resultados que eu teria fazendo o método tradicional, apenas que acaba às vezes saindo um pouquinho mais caro, mas compensa esse pouquinho mais caro. Então aqui eu botei também 2 airlocks que eu tenho, um com rolha maior e outro com rolha menor, né? A gente tem essas duas opções aí no mercado, eu mostrei mais para vocês observarem. Tem outras opções, né? Mas não são airlocks em S, tem o Sterilock, que aí você não precisa colocar álcool ou água. E tem o de 3 peças. O de 3 peças é um pouquinho mais compacto, do tamanho do Sterilock também, né? Mas eu prefiro esse aí porque ele é mais visual, você entende como é que está acontecendo aí a coisa. Aqui do lado eu tenho iodofor. O iodofor é essa solução preta, né? Com 20 gotas dessa solução eu consigo fazer 1 litro de sanitizante, né? Para fazer 1 litro de sanitizante eu coloco água e jogo 20 gotas dentro, né? Então basicamente é isso. Esse sanitizante eu vou usar para sanitizar tudo depois que minha cerveja esfriar, certo? Seja fermentador, seja colher,
minhas mãos, o saquinho do fermento, o que mais? Tudo que você imaginar, certo? Que for entrar em contato com sua cerveja, dê uma sanitizada para não ter problema de gerar contaminação na sua cerveja, né? Isso aqui é o maior fator de uma cerveja ruim, né? Aqui do lado eu tenho tampinhas. Essas tampinhas elas vão servir para arrolhar as garrafas, né? Então eu compro basicamente a R$2 sem tampinhas. Isso aqui é muito tranquilo, em qualquer loja de insumo você acha isso aqui por bastante barato. Aqui eu tenho um arrolhador. É muito importante saber que esse arrolhador aqui é um arrolhador para garrafas grandes, né? O que eu faço para arrolhar garrafas menores é colocar uma base de madeira que me dá um pouco mais de altura, que por sinal foi minha noiva que me arranjou, e eu consigo arrolhar qualquer tipo de garrafa, né? Ele tem aqui um ajuste, né? Mas mesmo no mais baixo, ainda assim eu não consigo arrolhar garrafas pequenas. Aqui atrás eu tenho garrafas de rolha de pressão, né? Essa rolha fixa nela, você apenas faz uma força nessa haste de metal e a rolha sai, ela saca, né? Isso aqui é bem bacana para poder envasar cervejas, né, sem você ter a preocupação aí de precisar realmente de um arrolhador, né? Essas cervejas, essas garrafinhas de cerveja eu só tenho 3, né? E tenho 2 growlers também que eu utilizo, que são um pouquinho maiores e me auxiliam bastante. Aqui eu tenho um moedor, ele está aqui de cabeça para baixo, basicamente, porque eu não tenho um lugar fixo para ele. Então eu tirei ele e coloquei de cabeça para baixo, que tem um maior apoio. Mas basicamente você coloca os grãos por essa base não, né, essa parte em cima aí de plástico. Você coloca os grãos dentro e pega nesta manivela e vai girando até moer todo mundo que tiver dentro desse plástico. Bem, pessoal, basicamente são esses os materiais que eu utilizo aqui para poder fabricar minha cerveja, né? Espero que eu não tenha esquecido de nada, né? E é isso. Espero que vocês também tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre geladeira e termostato, para que vocês entendam como é que vocês devem controlar a temperatura da cerveja, né? Isso aí é um passo também interessante. E mais para frente eu vou discutindo os processos da cerveja para fazerem vocês entenderem e inclusive se aventurarem a fazer cerveja, que é um hobby bastante legal. Beleza?